Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de encontro aqui no seu canal Endodontas Ensino em Endodontia. Hoje nós vamos falar a respeito de conceitos básicos da anatomia do sistema de canais radiculares. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para você dentista, para você acadêmico, estude a anatomia. A maioria dos insucessos, dos erros em endodontia estão relacionados ao desconhecimento de anatomia. Muitas vezes o aluno, o profissional, despende muito tempo para aprender a instrumentar, obturar e esquece muitas vezes de conhecer a anatomia. Eu brinco muito que o profissional, o cardiologista, por exemplo, não adianta nada ele conhecer diversas técnicas de cirurgia cardíaca se ele não tem um conhecimento de anatomia. E isso acontece muitas vezes com o endodontista, com o clínico geral, com o acadêmico. Ele tem uma vontade muito grande de realizar o tratamento, mas não conhece a anatomia daquele dente e as possíveis variações anatômicas. E essas variações, mais uma vez, são as principais causas de sucesso. Então, desprenda um pouco do seu tempo e estude anatomia. Então, o sistema de canais radiculares, basicamente, ele está localizado na cavidade pulpar. Essa cavidade pulpar, basicamente, reproduz a morfologia externa do dente, aonde que está alojada a polpa dental. Então, se eu tenho alguma projeção, uma cúspide, eu vou ter uma projeção na cavidade pulpar relacionada a essa cúspide. Então, essa cavidade pulpar, basicamente, ela é dividida em duas regiões macro, que seria a nossa câmara pulpar, que é onde está alojada a polpa coronária. Essa câmara pulpar, assim como o cômodo da sua casa, ela tem algumas paredes. Então, na câmara pulpar, eu tenho o teto da câmara pulpar e as paredes circundantes. Essas paredes, normalmente, elas recebem os nomes das faces correspondentes. Então, parede mesial, parede distal, vestibular e lingual. Em dentes multirradiculares, eu tenho também o assoalho da câmara pulpar, como vocês conseguem observar na imagem que nós temos aqui representativa. E uma região muito importante de destacar são os divertículos. Então, toda vez que eu tenho uma projeção, uma cúspide, normalmente eu tenho naquela região um corno pulpar. E essa região onde está alojado o corno pulpar, eu denomino divertículo, ok? Então, além da câmara pulpar, eu também tenho o meu canal radicular. O canal radicular basicamente aloja a polpa radicular, ok? Apesar dessa cavidade pulpar reproduzir a morfologia externa, a gente observa que um dente ao longo da vida sofre diferentes tipos de agressão. E esses diferentes tipos de agressão podem gerar alterações nessa morfologia da cavidade pulpar. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma imagem de um molar inferior, onde eu tenho uma pequena lesão de cárie e olha o quanto que essa lesão de cárie promoveu de alteração nesse dente. Então, lesões de cárie, restaurações, lesões cervicais não cariosas, traumas dentais podem sim promover alterações nessa morfologia. E isso é muito importante para que eu fique atento. Então, se eu tenho alteração na morfologia, muitas vezes eu tenho que mudar meu procedimento de abertura. Outra coisa que merece atenção é o fato de avaliar muito bem a idade desse paciente. Em pacientes jovens, normalmente essa câmara pulpar é mais ampla. É mais fácil conduzir um tratamento endodôntico em um paciente jovem. No entanto, à medida que esse paciente vai envelhecendo, eu tenho uma deposição de dentina secundária. E essa dentina secundária faz com que esse canal radicular fique muito mais atrésico. Então a gente observa aqui nesse incisivo lateral que eu praticamente não tenho câmara pulpar. E o canal radicular é extremamente atrésico. Então é importante levar em consideração a idade do paciente ao realizar um tratamento endodôntico. É muito mais difícil realizar esse tratamento endodôntico em um paciente idoso do que em um paciente jovem. Conhecer a anatomia é a chave para o sucesso da minha terapia endodôntica. É muito importante que eu tenha conhecimento dessa anatomia dental. Mas na endodontia nós temos um problema, principalmente na maioria dos clínicos gerais, na maioria dos especialistas. É o fato de realizar o diagnóstico dessa anatomia muitas vezes com a radiografia periapical. A radiografia periapical não me traz informações detalhadas, uma vez que ela é bidimensional. Eu tenho apenas largura e altura, eu não tenho profundidade. Então, uma dica que fica para você, ao realizar um tratamento endodôntico, faça tomadas radiográficas
ortorradial, mesiorradial e distorradial, a famosa técnica de Clark. Quando eu faço tomadas radiográficas em 2 ou 3 angulações diferentes, eu começo a ter uma avaliação tridimensional desse dente. Eu posso escolher informações que vão ser fundamentais para que eu tenha êxito durante a minha terapia. E lembrar sempre que esse sistema de canais radiculares recebe esse nome porque eu não tenho um canal único, reto e amplo na maioria das vezes. Então, na maioria dos casos, eu tenho ramificações, eu tenho canais laterais, canais acessórios. Essa imagem é uma imagem clássica do Professor de Deus, um trabalho realizado pelo de Deus em 1975, um grande pesquisador brasileiro, onde ele deixa claro isso, que apesar de ter um canal principal, eu tenho ramificações, canais laterais, canais secundários, canais acessórios, deltas apicais, intercondutos, canais recorrentes. Não vou entrar no mérito de cada um deles, talvez a gente faça um vídeo específico a respeito disso, tá bom? Mas é importante que você tenha uma noção de que há a presença dessas ramificações e eu preciso desprender um tempo, preciso ter cuidado ao realizar o tratamento dessas regiões, ok? Então, fica aqui o alerta em relação a essas situações de canais acessórios, canais secundários nos diferentes grupos dentais. Além disso, vale lembrar a região mais crítica do sistema de canais radiculares, que é o terço apical. Então, no terço apical, diferente do que muitos profissionais imaginam, o meu forame, meu canal radicular, ele não sai exatamente no vértice anatômico ou no vértice radiográfico, como a gente observa nessa imagem. Esse forame, ele sai normalmente lateralmente. E aqui a gente precisa frisar algumas estruturas que são fundamentais para entender a filosofia do tratamento endodôntico. Então, eu tenho nessa região apical uma região que a gente chama de constrição apical, que está grifado em azul aqui na minha imagem. Essa constrição apical é onde eu tenho o encontro de 3 estruturas importantes. Eu tenho a finalização do meu canal radicular, eu tenho nessa região o encontro do canal radicular, da dentina e do cemento. Então, muitos autores trazem essa região como o limite CDC, o limite entre o canal, a dentina e o cemento. E a gente pode observar que aqui nessa região apical eu tenho 2 forames. Eu tenho um forame maior e tenho um forame menor. Então eu posso observar que essa região toda eu tenho o que a gente chama de canal dentinário. E já nessa região mais finalizando, eu tenho o canal cementário, ok? Então toda vez que eu penso em realizar um tratamento endodôntico, eu penso em instrumentar e obturar o canal radicular e deixar livre esse canal cementário para que eu tenha o que a gente chama de selamento biológico, que haja a formação nessa região do canal cementário de um tecido mineralizado, normalmente cemento, e um selamento biológico dessa região, o que vai me dar um sucesso muito maior, ok? Esse forame apical, normalmente, ele está localizado a meio a 1,5 milímetro do vértice radiográfico, do ápice anatômico. Então, quando eu penso em realizar um tratamento endodôntico, dificilmente eu vou chegar com esse tratamento endodôntico ao final da raiz. Eu sempre paro a essa distância de 0,5 milímetro, 1 milímetro ou até 1,5 milímetro. Então, esse limite CDC é onde normalmente eu termino o meu preparo mecânico, eu termino a minha instrumentação, eu termino a minha obturação. Tem para 0,5 milímetro, 1 milímetro aquém do ápice. E vocês conseguem observar que ao realizar o tratamento endodôntico, esse tratamento ele finaliza ali a 1 milímetro do vértice radiográfico. E outra coisa importante salientar, que essa saída foraminal normalmente é lateralizada, como a gente pode observar aqui, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula hoje, da nossa discussão hoje, era frisar essas situações de câmara pulpar, das possíveis agressões que acontecem, e isso pode promover uma alteração na morfologia, do envelhecimento desse paciente, a importância de tomadas radiográficas com diferentes angulações e também a questão da posição do meu forame apical. Esse forame apical, mais uma vez, ele nunca coincide com o vértice radiográfico, com o vértice anatômico.
Ele termina ali a meio milímetro, 1 milímetro e meio aquém do vértice anatômico e o vértice radiográfico. E esse forame normalmente ele tem uma saída lateral. Então nas próximas aulas vocês vão estar observando, a gente vai estar falando de cada um dos grupos dentais, dos incisivos até os molares superiores e inferiores. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se puder curtir, se esse conteúdo te agregou de alguma forma, deixe o seu like, deixe os comentários que a gente vai estar respondendo a todos, interagindo aí da melhor maneira possível. Tá bom? Um abraço a todos.